memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, times were never frozen still. So Está no ar o Topcast, uma parceria do programa Tendência Digital da Tropical FM, juntamente com o Topcast. Topcast, apresentação Anderson Carvalho. Coisa boa, Topcast de hoje ao vivo aqui na Tropical FM e também pelo nosso canal do YouTube, uma participação muito especial, a abertura do nosso primeiro Topcast. Olha só, estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, o prefeito da cidade de Adustina, o prefeito Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo aos estúdios da Tropical FM pela primeira vez. Ok, muito boa tarde, Anderson Carvalho, boa tarde, Antas, e a todos os ouvintes da Tropical FM. Prazer muito grande estar pela primeira vez aqui nesta emissora para conversar não só com o pessoal aqui de Antas, com seus ouvintes, mas com o povo de toda a nossa região. Haja visto que essa ferramenta das redes sociais leva a nossa mensagem para o planeta. E eu aproveito para abraçar também o pessoal aí do município de Adustina, que está nos acompanhando através das ondas e também através da internet aqui pela Tropical FM de Antas. Paulo Sérgio, muito bom ter você aqui conosco. Eu queria iniciar o nosso bate-papo de hoje aqui, ao vivo através da Tropical FM, no nosso Topcast pelo YouTube, perguntando como se iniciou a sua trajetória política. Nós sabemos que hoje você é o chefe do executivo da cidade de Adustina, mas o nosso espectador e o nosso ouvinte, ele tem aquela curiosidade de saber como se iniciou a sua trajetória dentro da política da cidade de Adustina. Pois é, Anderson, a nossa luta, a nossa militância na política já vem de um bom tempo, desde 2002, que eu já venho militando aí nesse cenário da política. Tive a oportunidade de fazer algumas campanhas eleitorais lá no município, como locutor de carro de som, e na época trabalhei para o ex-prefeito Bebé, trabalhei também para o ex-prefeito Zé Aldo, e em 2005 eu vim definitivamente para Adustina. Já visto que eu sou da zona rural lá daquele município, eu sou do povoado de Santana, que fica ali na região do São Francisco, e em 2005, quando abriu a rádio comunitária lá de Adustina, a Adustina FM, eu decidi vir morar na sede do município. Tive a oportunidade de ser diretor lá da rádio comunitária por mais de 12 anos, e em 2007 eu lancei o meu nome na vida pública, fui candidato ao Conselho Tutelar. Naquela época a população de Adustina me deu o primeiro mandato como conselheiro tutelar com 308 votos. Eu lembro na época que eu fui o terceiro mais votado na primeira eleição do Conselho Tutelar lá daquele município. E em 2012 eu me lancei como candidato a vereador. A população de Adustina mais uma vez honrou, me dando aí a segunda oportunidade, onde eu fui eleito vereador, o terceiro mais votado naquela época, com 726 votos. E aí, em 2012, o ex-prefeito Bebé, ele perde as eleições, faz 5 vereadores, e o ex-prefeito Zé Aldo ganha as eleições, mas só faz 4. Então nós perdemos o executivo, mas no legislativo, na época, a gente formou aí maioria com 5 vereadores. Já visto que a Adustina naquela época tinha 9 vereadores, 5-4. E aí eu continuei como um dos líderes da oposição, fiz um trabalho muito bom como vereador lá no município de Adustina, prova que na sequência o povo me dá a oportunidade de ser prefeito. E voltando à questão
do cenário vereador, nós fizemos 5, e no final do mandato, os 4 vereadores que fazia oposição junto comigo migraram para a base do prefeito e também para a terceira via. Significa dizer que naquela época nós fechamos o legislativo com 8-1. Eu preferi ficar, o único vereador, ficar na oposição. E aí vários nomes foram cogitados em 2016 para disputar a eleição de prefeito, e devido ao trabalho que eu fiz como vereador, meu nome começou a se tornar bastante conhecido lá no município de Adustina, e a população começou a pedir o meu nome como candidato a prefeito. E aí a dúvida é que Paulo fez um trabalho bom como vereador, mas ele não tem estrutura financeiramente para disputar o mandato de prefeito. Mas é aquele velho ditado: a voz do povo é a voz de Deus. O cenário daquela época indicava o nosso nome, fortíssimo para a disputa na prefeitura de Adustina, e graças a Deus o povo me deu essa oportunidade. O ex-prefeito Bebé me lançou e nós vencemos as eleições sem dinheiro naquela campanha do Liso. Vencemos as eleições com quase 900 votos de frente diante do ex-prefeito Zé Aldo, 873 votos. E assim, Anderson, para mim foi tudo novo, porque assim, eu não tinha experiência de administrar nada. Imagine você acordar e amanhecer sendo o gestor de Antas, você que nunca administrou um boteco. Então assim, a dificuldade foi grande no início foi difícil, porque eu não sabia, não tinha noção da responsabilidade de administrar um município. Encontramos muitas dificuldades logo em 2017, mas no final do ano, 2017, início de 2018, nós pegamos o caminho e, graças a Deus, de lá para cá, fizemos um bom trabalho lá no município de Adustina. E aí, em 2020, a população, mais uma vez, me dá a segunda oportunidade como prefeito, sendo o prefeito reeleito com a maior votação já visto na história daquele município. O único prefeito na época que tinha conseguido reeleição era o ex-prefeito Bebé, que venceu com 100 e poucos votos de frente. E nós conseguimos a reeleição lá no município com quase 4.000 votos de frente. Então, assim, foi fruto do reconhecimento do nosso trabalho, nós que melhoramos a vida do povo de Adustina em vários setores, principalmente na área de saúde, na área de infraestrutura, de educação, de assistência, e que graças a Deus deu certo, está dando certo. Nós estamos aqui no mesmo ritmo, no mesmo pique, para que em 2024 eu possa fechar o meu segundo mandato com chave de ouro e entregar o próximo gestor ou gestora lá no município. Muito bem, Paulo Sérgio, conhecemos um pouco da sua trajetória política até aqui, né, reeleição, prefeito reeleito, agora recentemente prefeito de Adustina, mais uma vez. Nós vamos fazer agora, Paulo Sérgio, um levantamento, uma avaliação sobre os seus últimos anos como prefeito à frente do executivo da cidade de Adustina. Nós estivemos observando as redes sociais ultimamente e a gente viu a questão do IDEB, que a Adustina é premiada como uma das melhores educação da nossa região. A gente viu que nos anos iniciais, na verdade, a Adustina está no topo, com o IDEB 6.1. Como é que se justifica, como foi feito esse trabalho para que o IDEB da cidade de Adustina chegasse no topo do semiárido Nordeste 2 do nosso território? Pois é, Anderson, a educação de Adustina, ela é uma educação muito boa, não só na minha gestão, mas sempre foi referência em todas as gestões e referência na região. Mas dentro do nosso mandato, nós trabalhamos incansavelmente para honrar com os nossos professores,
dar dignidade a eles, principalmente cumprindo com o piso. Desde o dia que eu assumi até hoje, eu venho cumprindo todos os direitos que os nossos professores têm lá no município. Todos os anos o governo federal anuncia aumento do piso do professor, e a Adustina sempre será um dos primeiros da Bahia e do Brasil a cumprir. E eu lembro que o ano passado, 2022, o governo Bolsonaro anunciou um piso de 33,24%. E isso pegou os prefeitos de surpresa, porque o que acontece? O governo federal anuncia o piso do professor, mas não se preocupa de mandar o recurso. Ele lá em Brasília divulga que o piso é valor X e manda, no ditado popular, a bomba para os municípios, para os prefeitos. E 2022, nós, mesmo assim, com o menor Fundeb da região do semiárido Nordeste 2, nós fomos o primeiro município dessa região, um dos primeiros da Bahia e do Brasil a cumprir o piso de 33,24% do professor. Isso deixa o professor mais feliz. O professor vai para a sala de aula com muita motivação, com muita força de vontade de trabalhar, e entendo que o aprendizado do aluno, ele melhora bastante, porque o professor, indo para a sala de aula satisfeito, ele vai com vontade de trabalhar, de passar o conteúdo direitinho para os alunos. E agora, já em 2023, nós tivemos o anúncio do novo piso do professor, agora de 15%, quase 15%. E eu já anunciei na minha rede social que na segunda-feira, dia 30, mais uma vez, a Adustina sai na frente como um dos municípios, um dos primeiros da região a pagar o piso do magistério. Lembrando que a Adustina é o município da nossa região que recebe o menor Fundeb. O menor Fundeb da região é o de Adustina. Por incrível que pareça, o ano passado nós fechamos aí com apenas 2.700 alunos. Nós sabemos que o repasse da educação é proporcional ao número de alunos. E quando você vê aí as projeções para 2023, na relação aqui das cidades da região, a Adustina é o município que recebe o menor Fundeb. Mas com muita dificuldade, com planejamento, a gente vai cortando de um lado e de outro, vai ajustando e estamos cumprindo a legislação, cumprindo o que manda a lei, compromisso com o professor de Adustina. Então, esses incentivos fazem com que o professor tenha força de vontade, o professor tenha entusiasmo, vá para a sala de aula, passe o conteúdo direitinho para os alunos, e isso faz com que a educação melhore no nosso município. Além dos professores, é fruto também da nossa equipe diretiva, dos diretores das nossas escolas municipais, da nossa secretária Ivone Gonçalves, que faz um trabalho extraordinário no comando da secretaria, e claro também força de vontade da nossa gestão, que não mede esforços para que possamos melhorar a educação do município de Adustina, que tem professores competentes e que, graças a Deus, os nossos alunos, vários profissionais já saíram de Adustina, médicos, enfermeiros, em diversas profissões, saem alunos praticamente competentes da nossa educação para a faculdade, e lá eles estudam, formam e já estão no mercado de trabalho trabalhando. Então, assim, a educação de Adustina, graças a Deus, sempre foi destaque, e no nosso mandato ela tem melhorado cada vez mais, e não é à toa que nós, graças a Deus, agora no último IDEB, fomos o melhor da região com 6,1 e o 8º no estado da Bahia. Muito bem, Paulo Sérgio, isso é muito importante, porque a educação transforma, a educação muda e a educação dá norte.
Agora falando um pouco sobre o PIB, que também o PIB de Adustina é referência no semiárido Nordeste 2. O último PIB per capita em valor em reais, a Adustina sai na frente mais uma vez e está em primeiro. Quais são os investimentos específicos? Como é forte a economia no município de Adustina e o que a gestão faz para que essa economia se torne mais forte dentro da cidade? Pois é, Anderson, Adustina, a sua base econômica é a agricultura, principalmente a plantação do milho, a plantação do feijão. Adustina que já foi o terceiro maior produtor de feijão do estado da Bahia, mas com o passar do tempo, esse produto ele perde valor, e aí vem também a questão da praga, e os agricultores decidiram em mudar o cultivo do feijão para o milho, e hoje a Adustina produz muito milho. Isso aquece a economia do município. O governo federal, através dos recursos aí do agro, investe bastante também nessa produção, principalmente o Banco do Brasil, e isso fez com que a nossa população ela melhorasse de condições de vida. E graças a Deus a Adustina recebe esse título agora com dados de 2020 como tendo um dos melhores PIBs da região do semiárido Nordeste 2 e também do nosso estado. Isso fez com que também até o ICMS do município de Adustina pudesse melhorar esses repasses para a prefeitura. Quando você compara Antas, você compara Fátima, Sítio do Quinto, Paripiranga, esses municípios da nossa região, percebe que o ICMS de Adustina ele melhorou. Isso foi fruto das condições da nossa economia ter melhorado através aí da nossa agricultura, tanto a agricultura familiar quanto a agricultura que é bancada com investimentos do governo federal. E nós damos as condições com a melhoria das estradas vicinais para o escoamento da produção agrícola. Nós dentro do meu mandato aí, nós recuperamos vários trechos de estrada com cascalhamento, sempre fazemos patrulhamento das estradas para que facilite essa produção, esse escoamento do milho no município de Adustina. E as condições que a prefeitura tem para oferecer, nós sempre oferecemos, e não é à toa que os avanços de Adustina, vocês percebem que eles estão sendo demonstrados agora. Eu acho que quando você planta uma roça, demora um certo tempo para colher. E o que nós iniciamos em 2017, nós plantamos, os frutos estão chegando agora, e graças a Deus a Adustina continua sendo destaque em um dos melhores municípios de você morar, de você viver aqui da região do semiárido Nordeste 2. Bom, Paulo Sérgio, outra questionamento, acredito que não só em Adustina tem se feito esse questionamento, mas em várias cidades do Brasil e em algumas cidades da nossa região. O IBGE, esse ano, teve uma queda significativa da população nas cidades aqui da nossa região do semiárido Nordeste 2. Inclusive, Antas foi uma das afetadas, diminuindo a arrecadação. Cidades que eram 1,2 caíram 1,0, só que nesse decorrer, eu acredito que foi a Confederação Nacional dos Municípios, junto com a UPB, entrou na justiça contra a normativa do TCU. Correto. E recentemente o STF, o ministro, se não me engano, Ricardo Lewandowski, deu um parecer para que suspendesse essa normativa do TCU e as cidades que já receberam repasse do FPM agora no início do ano fossem compensadas no próximo repasse. Como é que ficou a Adustina? Como é que foi o IBGE em Adustina? Reduziu a população? Teve uma queda de 1,2 para 1,0? E essa normativa do STF vai surtir efeito como no município de Adustina, na gestão Paulo Sérgio? Pois é, Anderson. Mais uma vez eu quero mandar um abraço aos ouvintes aqui da Tropical FM, aqui da cidade de Antas, 87,9. Abraçar o pessoal também que estão nos acompanhando através das redes sociais, estamos no YouTube, estamos nas redes sociais aqui da emissora e também no meu Instagram, no Instagram do prefeito Paulo Sérgio. Nesse momento eu me encontro aqui nos estúdios da Tropical FM de Antas, concedendo uma entrevista ao colega radialista Anderson Carvalho. Muito bem, com relação ao IBGE, Anderson, é um tema muito preocupante. Assim, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos
E, infelizmente, o governo federal, ele deixou um pouco a desejar na questão de investimento para a realização do censo demográfico do IBGE. O que é que ocorre? É um censo um pouco polêmico. A minha opinião aqui foi um censo um pouco mal feito. Não é justo que Antas tinha uma estimativa de 19 mil habitantes e cai para 14 e pouco, 14.400, 14.500 mais ou menos. Antas perdeu 5 mil habitantes. E aí eu te pergunto, de 2010 até 2022, a cidade de Antas morreram ou essas pessoas foram morar em outros lugares 5 mil e não nasceu ninguém? Aí quando você começa a confrontar esses números com número de pessoas cadastradas no SUS, número de pessoas que nasceram e morreram neste período, pessoas cadastradas no Bolsa Família, o número de eleitores, você percebe que diverge esses números, não bate. É o caso de Adustina, que tinha estimativa de 17 mil, quase 18 mil habitantes. A gente acreditava que ia para os 18. Geralmente, quando o pessoal comentava Adustina, eu digo, olha, Adustina deve chegar a 18 mil habitantes. Quando termina o censo, Adustina vai para 14.166. Fomos pegos de surpresa, uma queda de mais de 3.500 habitantes, e aí nós partimos para cima. Eu sondei nessa revisão do IBGE os nossos agentes comunitários de saúde. Eles fizeram uma busca ativa no município e dentro de uma semana identificaram que mais de 200 famílias não foram visitadas pelo IBGE. IBGE que contratou os profissionais no início. O ganho era muito pouco, acho que era R$1 e pouco por família, e muitas vezes o cara trabalhava o mês todo, o faturamento no final do mês era R$500, R$600. Então alguns recenseadores acabaram desistindo, o IBGE teve que fazer novos contratos, e aí o negócio foi muito desorganizado. Isso fez com que mais de 800 municípios do Brasil perdesse população. E assim, pelo nosso conhecimento, o IBGE teria que concluir o processo até outubro de 2022. Eles, nessa data, tinham concluído aí 82% do censo, e aí já pegaram esses números provisórios, eram os números provisórios, porque tem todo aquele processo de conclusão final, de revisão, e eles, para adiantar, pegaram aí 82% do que já tinha sido pesquisado e mandaram para o Tribunal de Contas da União, TCU. O TCU já prepara uma normativa e já pega esses municípios com esses números parcial, não era 100%, e já determina aí redução no número da população. Adustina 1.2, cai para 1.0, Antas 1.2, 1.0, Pedro Alexandre 1.2, 1.0, a gente tem aqui coladinho Novo Triunfo 1.0, cai para 0.8, Heliópolis 1.0, 0.8, Banzaê 1.0, 0.8, aí Olindina cai de 1.4 para 1.2, Iambupe de 1.6 para 1.4, e só aqui no estado da Bahia, 101 municípios sendo prejudicados com esse censo do IBGE. O que foi que nós fizemos? Você imagine um município que tem os seus compromissos mensalmente, e com essa queda de 1.2 para 1.0, corresponde um município como Antas e Adustina, mais de R$600 mil a menos. Se você analisar R$600 mil a menos, eu consigo pagar em torno de 400 funcionários. E aí, essa normativa ela foi publicada, imagine, no dia 28 de dezembro, há 3 dias do ano novo. Aí você faz um planejamento para o ano novo que vai entrar, e aí você é pego de surpresa. O caso aqui de Antas, de Adustina, só do dia 1º de janeiro até segunda-feira, dia 30, é uma queda de R$600 mil a menos de FPM, de recursos do petróleo que é rateado, de Fundeb, de vários setores.
Então, assim, de ICMS, então o que é que acontece? Logo de início, nós fizemos essa busca ativa no município, conseguimos identificar famílias que não foram recenseadas, pegamos essas famílias, eles assinaram aí uma declaração, depois fomos num cartório de registro civil, pegamos lá uma declaração do número de pessoas que nasceram durante esses 10 anos em Aducina, de 2010 a 2022, e também do número de pessoas que nasceram e morreram. Fomos no Bolsa Família, as pessoas cadastradas no CAD Único, fomos lá na Secretaria de Saúde, o número de pessoas cadastradas no SUS, fomos juntando esse dossiê e entramos com a petição junto à Justiça Federal em Paulo Afonso, e no dia 10 de janeiro o município de Aducina consegue uma liminar na Justiça Federal, suspendendo os efeitos do censo no município de Aducina. E aí outros municípios da região começaram a entrar, alguns municípios conseguiram essa liminar e outros perderam. O que é que acontece? Um exemplo, aqui na região Aducina conseguiu, Heliópolis conseguiu, eu não sei aqui se Antas conseguiu também Antas, já o município de Olindina perdeu. O que é que ocorre? O PCdoB aqui no estado, o partido PCdoB, juntamente com o presidente da Assembleia, eles entraram com ação no STF, provocaram o STF, e semana passada o STF acabou, no ditado popular, cancelando, suspendendo esses números do censo para 2023. O que é que acontece? Significa dizer que os municípios que estavam tendo queda no repasse, em 2023, voltam a receber normalmente como vinha recebendo em 2018. Antas, 2018, 1.2, Aducina 2018, 1.2. A decisão do STF, ela abrange todos os 827 municípios no Brasil. É uma liminar que atende todos os municípios do Brasil e que tem duração de apenas um ano. Isso a do STF. As do município de Aducina, de Antas, de Heliópolis, que foram liminares independentes, agora os nossos jurídicos têm que trabalhar em cima para a gente poder mostrar para o IBGE que eles estão equivocados e que o censo foi mal feito. E vamos brigar, a gente sabe que um processo desse demora um bom tempo. Eu acredito que eu termino meu mandato lá em Aducina, que Sidônio termina o mandato dele aqui em Antas, que o prefeito de Heliópolis também termina o mandato dele em cima dessa liminar. E torcer que a gente consiga brigar na justiça e provar que o IBGE está errado, para que novos gestores que entrem nesses municípios não sejam prejudicados. Na realidade, não é prejudicado o gestor, é prejudicado a população, porque quando diminui os repasses, eu vou ter que diminuir as ações de infraestrutura, de saúde, de educação, de assistência, e isso acaba afetando a vida de cada um cidadão brasileiro. Agora, mesmo assim que eu cheguei aqui na rádio, eu já ligava para a CMN em Brasília, querendo saber se já tem atualizado esses valores. O pessoal da CMN acredita que agora, dia 30, nós já teremos novidades na atualização desses valores, voltando à normalidade. Antes, a Aducina era 1.2, caiu para 1.0, já volta na segunda-feira, a perspectiva de volta na segunda para 1.2. E essas liminares, tanto a independente quanto essa do STF, diz que os repasses que foram sequestrados do dia 10 para cá terão que ser devolvidos. Nós estamos na expectativa porque, assim, os municípios de pequeno porte a nível de Brasil, eles, principalmente no Nordeste, eles não estão em uma boa situação financeira. A gente sabe que cidade pequena, a população cai para cima em busca de oportunidade de trabalho e, assim, engessa um pouco os orçamentos. A gente sabe que a base econômica de uma cidade pequena é a prefeitura. O pessoal procura logo a prefeitura através de trabalho e muitas vezes o que entra a gente não consegue empregar todo mundo e tem os compromissos também com fornecedores, com outras ações. A gente tem que ter um bom planejamento para que as coisas
dê certo e o povo possa ficar satisfeito. Bom, Paulo Sérgio, agora mudando um pouco a nossa esfera de perguntas, eu queria falar um pouco sobre a escolha do seu secretariado. Houve mudança da sua primeira gestão, do seu primeiro mandato, do seu secretariado, dos cargos de confiança, permanecem até hoje? Houve necessidade de troca? Como é que foi a escolha? Foi uma escolha técnica? Como foi o tipo de escolha do seu secretariado e como funcionam as secretarias hoje no município de Adustina? Pois é, Anderson, quando eu assumi, logo de início nós tivemos o cuidado de preparar, de indicar secretários que pudessem ter conhecimento das áreas. Assim, nós colocamos a professora Ivone como secretária de Educação. Ela está comigo há 6 anos, faz um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Educação. Na época também indiquei Eugênio Carvalho como secretário de Saúde. É um excelente secretário, pegou a coisa, tem noção da coisa e, graças a Deus, a saúde de Adustina ela melhorou bastante, avançou em vários setores. Só para você ter uma ideia, Adustina, quando eu assumi, e geralmente durante os mandatos anteriores, só tinha médico na cidade 3 dias a semana, médico plantonista. E nós conseguimos quebrar isso lá e hoje, graças a Deus, a Adustina, do dia que eu assumi até hoje, tem médico de domingo a domingo, plantonista, na unidade mista hospitalar. Se você bem analisar cidades pequenas, que é o contrário aqui de antes, que tem um hospital de grande porte, mas de outras cidades pequenas da região, são poucos os municípios que têm médico plantonista de domingo a domingo, e nós conseguimos manter isso lá no município desde o dia que eu assumi até hoje. Os PSFs todos completos, funcionam todos os PSFs do município com dentista, com médico, com enfermeiro, com técnico. E recentemente, agora após a pandemia, eu comprei uma UTI móvel, está lá a serviço da nossa saúde, casa de apoio em Salvador, casa de apoio em Aracaju. Os nossos veículos não param de rodar, levando pacientes para Aracaju, para Salvador e para as cidades da região, inclusive até aqui para Antas, dando todo o nosso suporte que a gente possa dar para que a saúde possa avançar cada vez mais. E, assim, na época também eu indiquei Brisa Luana como secretária de Assistência Social. Agora, no segundo mandato, nós trocamos. Hoje o secretário é o Aloísio. Recentemente, eu nomeei um novo secretário de Obras, que é Dalmo, uma pessoa, gente boa, nosso amigo, um excelente também profissional. Nós temos o secretário Glebson, que é o secretário de Esportes, de Cultura, Lazer e Turismo lá do município de Adustina. E temos também a nossa secretária de Agricultura, a vice-prefeita Lourinha, que antes era, no primeiro mandato, era o secretário Alex Silva, secretário de Agricultura. Depois Alex ganha para vereador, é vereador pelo PT, e a vice-prefeita Lourinha assumiu a pasta como secretária de Agricultura e vem fazendo um bom trabalho, como a Alex fez na minha primeira gestão lá na Secretaria de Agricultura. A Lourinha agora também faz um ótimo trabalho como secretária de Agricultura do nosso município. E fechando, o nosso secretário Rones, que é secretário de Finanças, ele que desde de 2017 permanece como secretário e faz também um ótimo trabalho à frente das finanças da Prefeitura Municipal de Adustina. Então, todas essas pessoas são pessoas técnicas que entendem da área e que as coisas funcionam normalmente, e o nosso objetivo é trabalhar para o povo de Adustina, principalmente para aquele povo carente que precisa do apoio do poder público. Bom, Paulo Sérgio, tivemos recentemente um grande festejo aí na cidade de Adustina, que foi a Adustina Festa, a tradicional festa de Adustina. Nós vimos aqui as atrações de grande peso, como Natan, Mari Fernandes, Vinha Pintada, dentre outras atrações. Eu acredito que a população de Adustina tenha se beneficiado muito, pois uma festa de grande porte, ela movimenta a economia de toda a cidade. Qual foi a sua conclusão, qual foi as ideias que surgiu depois do término dessa festa e o pensamento para o próximo Adustina Fest do ano de 2024? Pois Anderson, festas no município de Adustina, mesmo com orçamento pequeno, mas a gente vem mantendo todas as festas tradicionais de Adustina, não só da sede,
mas também de povoados, a exemplo do Natal do Sítio da Conceição. Nós criamos também o Carnavila, que é uma festa que tem lá no povoado Vila São José, que esse ano vai acontecer em 19 de fevereiro, inclusive o Zezinho da Ema vai estar se apresentando lá. Mas assim, dentro do meu mandato, nós trouxemos durante esses 6 anos atrações como o saudoso GD, né, o Gabriel Denis, nós trouxemos o Pablo, o Mano Walter, Tairone, Batista Lima, Mastruz com Leite. E a juventude me pediu, já havia me pedindo aí há um bom tempo, que a gente pudesse trazer o Natanzinho para a Adustina, trazer a Mari Fernandes, que esteve em Paripiranga, que esteve aqui em Antas também, fez um grande show. E nós se planejamos para a realização deste evento, o Adustina Fest, que é tradicional, que em outras gestões, a exemplo da gestão do ex-prefeito Zé Aldo, ele trouxe o Amado Batista, o Bruno Marrone, o Rick Renner, o Luiz Caldas, várias atrações de peso, o Xande de Avião, até o Wesley Safadão, na época da Garota Safada, também já teve em Adustina. Então, Adustina, as festas do nosso município são festas tradicionais, traz um grande público de Sergipe e, claro, também aqui das cidades do Semiárido Nordeste 2, aqui do estado da Bahia. E a gente sabe que as prefeituras não vivem um bom momento, mas nós prometemos ao povo de Adustina, apertamos o orçamento, se planejamos há uns 6 meses atrás e com muita luta nós conseguimos fazer uma festa muito bonita. Trouxemos aí atrações de peso, como Mari Fernandes, como Natanzinho, que foi um sucesso absoluto. Trouxemos Unha Pintada, que é de Sergipe, que estourou aqui na região do Nordeste. E trouxemos também o Tairone, além de outras atrações a nível regional e local. Inclusive, as atrações locais também tiveram a oportunidade de se apresentar. Já visto que na época que eu fui vereador, eu coloquei um projeto de lei na Câmara Municipal que 30% das atrações das principais festas de Adustina tem que ser de atração local. E a gente faz isso, a gente cumpre direitinho. Então, assim, a festa realmente foi cara para a prefeitura, mas foi uma festa bonita e gerou economia para o comércio. Todo comerciante de Adustina ficou feliz. Todo mundo trabalhou, todo mundo ganhou o seu dinheirinho. Não encontrei um comerciante para reclamar que não faturou. Todo mundo faturou. Todo mundo ficou feliz, as lojas de confecções, o pessoal que vende a bebida, que vende o doce, a bala. Assim, realmente a festa foi muito boa. Houve assim um pequeno impasse, porque eu gosto de dar oportunidade às pessoas. A Praça de Adustina é uma praça imensa, é uma praça grande, nós montamos uma boa estrutura, 2 palcos padrão, com camarote entre os palcos, para os convidados, e o pessoal pediu para colocar barracas, e todas as pessoas que chegavam, a gente foi ajeitando ali, ajeitando de um lado, ajeitando de outro, para que aquelas pessoas pudessem ganhar o seu pão. Eu sei que as barracas atrapalhou um pouquinho a visão dos palcos, houve esse reclame por parte dos foliões, das pessoas que estavam presentes no evento, mas nós precisamos entender que é para o bem. Ali também tinha pai de famílias que estavam ali naquele local, com aquela barraca, tentando ganhar o pão para sobreviver. Então eu trabalho dessa forma. A gente tem que ser flexível. A gente sabe que em uma festa de grande porte, nós tivemos lá, Anderson, durante esses 3 dias, mais de 50 mil pessoas visitando a Adustina. E quando essas pessoas vêm à nossa cidade, elas gastam no município, ela deixa o dinheiro ali, aquece a economia local. No primeiro dia, nós tivemos aí em torno de umas 5 mil pessoas na avenida, ao som da banda Seaway, fazendo um grande arrastão. No primeiro dia. No segundo dia, no palco, tivemos Unha Pintada e Tairone, que trouxe também um grande público, em torno aí de umas 15 mil pessoas. Agora, na segunda-feira, a Adustina recebeu um público espetacular, de Aracaju, aquelas cidades de Sergipe, Lagarto, Itabaiana, desceram em peso para a Adustina. Tinha gente até de Alagoas, gente de São Paulo, os visitantes também, que são da terrinha. Assim, recebemos um público de mais de 20 mil pessoas na praça de eventos da nossa cidade. E a festa foi bonita,
bem organizada. O único detalhe foi essa questão das barracas, mas com o objetivo de ajudar o povo que precisa trabalhar. Mas assim, a festa foi muito bonita, o pessoal da região, todo mundo falando bem. E assim, a prefeitura gastou, mas a cidade faturou, o povo faturou e todo mundo ficou feliz. Pois bem, Paulo Sérgio, inclusive quero parabenizar pela belíssima festa, estive presente no segundo dia de festejo, uma festa super organizada. Deixo aqui os meus parabéns a toda a gestão e a toda a organização desse evento. O Anderson, você falou, eu falei do Adocina Fest, mas assim, as perspectivas para os próximos eventos, nós temos agora no mês de fevereiro, daqui a 15 dias, o Carnavila, lá no povoado de Vila São José, onde nós teremos a apresentação do Zezinho da Ema e atrações locais. E estamos trabalhando já para o mês de maio, que é a festa tradicional dos tratoristas, e já estamos trabalhando. Eu consegui, junto ao nosso deputado federal Gabriel Nunes, uma emenda no valor de R$300 mil para nos ajudar na realização da festa dos tratoristas, que também é o segundo evento tradicional de Adocina. E nós vamos trabalhar para trazer uma banda muito boa, porque banda boa traz multidões, traz o povo da região. E aí se preparar também para janeiro de 2024, que será a minha última festa do meu segundo mandato, e nós vamos trabalhar para poder trazer uma atração também de renome nacional, para que possamos receber mais um grande público em Adocina. E é bom lembrar que o prefeito Paulo Sérgio não se preocupa só com festa. Eu acho que a gente tem que se preocupar com todos os setores. Se a nossa saúde está bem, se a infraestrutura está bem, se a educação está bem, os números apontam, se as estradas estão sendo recuperadas, a gente também tem que parar um pouquinho, deixar de tanto trabalhar e também curtir um pouquinho festa. Eu discordo do prefeito gastar todo o recurso com festa e esquecer as secretarias, as ações principais. Então, lá nós temos esse cuidado de poder agradar em todos os sentidos, de poder fazer o nosso papel na saúde, na educação, na assistência, na infraestrutura e também, apertando o orçamento, poder realizar os nossos eventos, festejos tradicionais do município de Adocina. Pois é, prefeito, equilíbrio é tudo, justamente, né? Agora, mudando mais um pouquinho a nossa perspectiva aqui, o nosso tema, vamos falar um pouco sobre obras. É claro que as prefeituras, e eu acredito que a Adocina, realizam muitas obras, mas citar as principais obras, principalmente as que vão dar início em 2023, que foram entregues em 2026, que foram destaque agora em 2022 e nos anos passados. Pois é, Adocina, o Anderson, nós fizemos muito calçamento lá no município. Acredito que quando eu fechar o meu mandato, só para vocês terem uma ideia, quando eu fechar o meu mandato em 2024, em apenas 8 anos de gestão, eu acredito que eu consegui calçar mais de 35% das ruas do município de Adocina. Adocina tem 33 anos de emancipação política. Eu estou há 6 anos como gestor e estou fechando aí, dentro do meu mandato, em torno de 35% das ruas daquele município que eu peguei na lama e na terra, porque no inverno é lama, no verão é poeira. E nós calçamos várias ruas, ali a Pedro Luiz Barreto, que era chamada de Rua da Poeira, quando você, Sítio do Quinto chegando em Adocina, aquele pessoal que morava naquelas casas ali. Eu não sei como conseguia sobreviver, porque passava carro toda hora e quando você entrava nas residências, era uma poeira danada. Ali prejudicava muito a saúde daquele povo, principalmente das crianças e dos idosos. E nós prometemos e calçamos aquela rua, ficou muito boa, acabou a poeira. Nós calçamos todo o conjunto Acrísio Ramos, que era poeira e lama. Estamos fechando agora o conjunto loteamento Nova Vida, várias ruas acabando de ser calçadas. Nós calçamos o povoado Riacho, o povoado Bom Jesus, Sítio da Conceição, Bom Trecho, Lagoa do Barro, São Francisco, Lagoa Seca, Lagoa dos Ninhos. Então, assim, vários pavimentos foram realizados nesses 6 anos, já foram entregues à comunidade, outros estão sendo concluídos
para entregar ainda esse ano. Estamos com a cobertura da Feira Livre lá de Adustina também a todo vapor para ser entregue ainda esse ano. Estamos com a construção de 2 quadras poliesportivas, uma no povoado de Jurema, outra no povoado de Paus Preto, que está a todo vapor, com mais de 70% das obras em execução, para ser entregue também esse ano. Nós reformamos recentemente a quadra poliesportiva da escola CMA lá no município, conseguimos asfaltamento para o centro de Adustina. Só para você ter uma ideia, quando eu peguei, a Adustina não tinha 1 metro de asfalto. Hoje o centro de Adustina, o coração, já tem asfaltamento. E nós estamos trabalhando para conseguir mais asfalto, para fechar o nosso mandato, com mais ruas sendo pavimentadas através de asfalto lá no município. Nós estamos com a escola modelo também, 6 salas, já concluída ali na saída para Sítio do Quinto, para ser entregue também agora nesse primeiro semestre de 2023. E está no nosso planejamento pavimentações de mais ruas no município ainda nesses 2 anos de gestão, e a revitalização dos canteiros do povoado Sítio da Conceição. Vamos dar uma cara nova àquele povoado. O deputado já indicou emenda, o Gabriel. Esse recurso deve entrar agora no mês de junho, para que a gente possa licitar e ainda esse ano poder fazer as obras de revitalização do povoado Sítio da Conceição, para deixar o povoado muito bonito. E estamos também com a construção da entrada de Adustina, da pista de passeio, do pórtico, que está em andamento, e acredito que ainda esse ano a gente termine as obras de revitalização da entrada da cidade de Adustina, para deixar muito bonita, dar uma cara nova à nossa cidade. Então, tem obras que já foram entregues, tem outras que já foram concluídas, outras em andamento, e a gente vai fazer nos próximos meses um verdadeiro pacotão de obras. Eu conversando com a minha equipe, são 18 obras que estão sendo concluídas para a gente fazer um pacotão de entrega nos próximos meses lá no município de Adustina. Olha só, Paulo Sérgio, antes da gente dar prosseguimento com os nossos temas, temos uma pergunta aqui de um ouvinte da Tropical, Tiago, o nome dele, ele diz o seguinte: prefeito Paulo Sérgio, alguma novidade sobre a BA que liga Antas a Adustina? Pois é, o Anderson, o nome do rapaz do ouvinte? Tiago. Tiago, um abraço, amigo, boa tarde. Obrigado aí pela companhia. Veja bem, recentemente nós participamos, aliás, eu participei de uma reunião no Banzaê, reunião do CISAM, do consórcio de infraestrutura, inclusive o colega prefeito Sidônio estava lá presente também, junto com os prefeitos da região. São 18 prefeitos que compõem o CISAM. E dentre os temas que foram debatidos lá na reunião, foi discutido a questão da BA 392, que liga a Adustina passando por Caxias e chegando até a cidade de Antas. Como também tem a 084, pegando de Adustina, Sítio do Quinto, chegando a Coronel João Sá. Durante esse meu primeiro mandato de prefeito, em todas as oportunidades que eu estive com o governo do Estado, com o governador Rui Costa, eu sempre cobrei o asfaltamento dessas 2 BAs importantíssimas para a nossa região. A 392, Antas, Caxias, Adustina, Sítio do Quinto, Coronel João Sá. Pelo que eu sei, a que liga a Adustina a Sítio do Quinto, já existe um projeto pronto na CEINFRA, já está lá em Salvador. Eu cobrei, fiz a minha parte como gestor, felizmente o governo não atendeu. Essa 392, a 084, Adustina, a Sítio do Quinto, junto com o colega prefeito Jair e o consórcio, nós fizemos um cascalhamento. A estrada está muito boa, foi cascalhada de Sítio do Quinto a Adustina, ali juntou as 2 prefeituras, Adustina e Sítio do Quinto, e junto com o consórcio de infraestrutura, e conseguimos cascalhar. Essa outra que liga a Adustina, Caxias a Antas, nós fizemos algumas reuniões, o governo também incentivou muito pouco, e mesmo com recursos próprios, eu doei o cascalho lá em Adustina, coloquei as máquinas da prefeitura, e fizemos um trecho, que não era bem pertencente a Adustina, mas fizemos um trecho ali da região de Bananeiras até próximo de Caxias, foi cascalhada. Depois conversei com o colega Ricardo
de Cícero Dantas, ele falou que tinha dificuldade na questão do material, e assim as prefeituras naquele momento não estavam em uma boa situação, e infelizmente as obras ficou paralisada. Então, nessa reunião do CISAM, eu voltei a cobrar, no mínimo, um cascalhamento, da estrada Antas, Caxias, Adustina, importante para o escoamento da produção agrícola. A gente sabe que Caxias produz muito milho, e muitas vezes Caxias fica ilhado, o pessoal que mora em Caxias, porque no inverno não tem como sair para Adustina ou até mesmo vir aqui para Antas. Até lá no consórcio eu dei a ideia de que era interessante que o governo pudesse sentar com esses prefeitos e os municípios dar contrapartida. Eu estou lá à disposição, a Adustina dar a sua contrapartida. Era interessante que Cícero Dantas também pudesse dar contrapartida, que Fátima desse contrapartida, Antas dando contrapartida, e o governo do estado, a gente no mínimo fazia um cascalhamento, e que o próximo governador do estado agora possa colocar no seu planejamento o asfaltamento dessas estradas. Eu não quero aqui fazer crítica a ninguém, mas assim, na minha opinião, eu sei que o pessoal de Caxias merece a estrada, merece, é uma estrada importante, Caxias a Cícero Dantas, mas que o governo também pudesse ver com bons olhos, principalmente as estradas a nível estadual, a que liga a Adustina a Sítio do Quinto a Coronel João Sá, e essa que liga Antas, passando por Caxias, chegando a Adustina. São estradas estadual, de competência do governo do estado, e que muitas vezes estão abandonadas, e aí as prefeituras, mesmo com orçamento apertado, que acabam fazendo esse melhoramento. A exemplo agora recentemente, as máquinas da prefeitura de Adustina patrolou até a ponte, e Jair patrolou da ponte até Sítio do Quinto. A estrada está muito boa, mas o governo precisa olhar com bons olhos para essa questão de estradas aqui na nossa região. Essas duas e outra estrada também, principalmente, que é aquela que liga Cícero Dantas ao município de Paripiranga. Tem trechos que é vergonhoso, já vem aí há mais de 3 anos, um buraco só, uma buraqueira danada, ali dificulta a vida do pessoal que trafega naquela região, ali dá prejuízo aos motoristas, porque estrada esburacada acaba danificando os veículos, e assim, são pautas que não só Paulo Sérgio, mas os colegas prefeitos da região têm que apertar o governo do estado para poder dar atenção a essas demandas. Ô Paulo Sérgio, falando um pouco agora da esfera política partidária. Tivemos agora eleições gerais no último ano, onde o candidato ACM Neto saiu derrotado nas urnas para o atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Naquele momento, o prefeito Paulo Sérgio fazia parte da base do governo. O que fez o prefeito Paulo Sérgio decidir apoiar ACM Neto ao governo do estado naquela ocasião? Pois é, Anderson, uma pergunta muito boa. Inclusive, algumas entrevistas que eu já concedi a outras emissoras de rádio da região, algumas lives também que eu fiz, o pessoal já fez várias perguntas nesse sentido. Veja bem, eu não posso aqui usar o microfone desta emissora ou usar as redes sociais e falar mal do governador Rui Costa. Rui Costa foi um bom governador aqui no nosso estado, foi reeleito com uma votação expressiva. O estado da Bahia avançou muito nesses 8 anos do governador Rui Costa, mas, na minha opinião, Rui, naquele momento, ele, na minha opinião, eu como cidadão baiano, cidadão aducinense, cidadão brasileiro, que tenho a minha opinião de escolher onde eu devo votar, eu entendia que ele tinha escolhido um candidato que não estava preparado para comandar o estado da Bahia. A Bahia é um estado muito grande, é um estado que tem vários problemas e, na minha opinião, quando você colocava o currículo do ACM Neto com o currículo do atual governador hoje, Jerônimo, você percebe que era totalmente diferente. O ACM Neto foi deputado federal por 3 vezes, prefeito do Salvador por 8 anos, por 8 vezes consecutiva, escolhido o melhor prefeito do Brasil, e, na minha opinião, não é porque a política passou que eu
vou mudar a minha linha de raciocínio. Eu entendo que, naquele momento, a melhor escolha para o estado da Bahia era a ACM Neto. Era um cara preparado. E não estou aqui falando mal de Rui. Rui fez um bom trabalho no estado, mas, na minha opinião, Rui, naquele momento que ele lança Jerônimo, eu na minha opinião, não acreditava que Jerônimo pudesse ser a pessoa ideal para comandar o estado da Bahia. E que, no momento, eu achava que o PT deveria ter apoiado o nosso senador Otto Alencar, que inclusive apoiou por 8 anos o Jacques Wagner, apoiou por 8 anos o Rui Costa, e por que não o PT do estado não invertesse as chapas, não tivesse indicado o governador do PSD, o Otto, e para vice. Felizmente isso não aconteceu. Então eu tive uma conversa com o Zé Ronaldo, que é uma liderança política da nossa região, conversei com ele, conversei com a ACM Neto naquela época, e eu acreditava e continuo acreditando que a ACM Neto é um político respeitado a nível de Brasil e que vai chegar a vez dele. A política é isso. O Lula disputou 3 vezes e perdeu, na 4ª ganhou. Então Neto testou a primeira vez para o governo do estado, ele perde as eleições, mas nada acabou, o cara é preparado. A eleição no estado foi uma eleição bem disputada, diferença de 4 pontos. Jerônimo ganhou as eleições, não é porque Jerônimo ganhou as eleições que eu votei contra Jerônimo, que eu vou torcer que ele faça um mandato péssimo, jamais. Eu entendo que o processo eleitoral ele acontece no período depois das eleições, é hora de sair do palanque e trabalhar para o povo da Bahia. E acredito que ele tem essa linha de raciocínio como eu penso. E espero que ele faça um bom trabalho, desejo boa sorte para ele. No dia mesmo da derrota do ACM Neto, eu fui nas redes sociais, reconheci que a maioria vence, que a decisão do povo do nosso estado é soberana e a gente tem que respeitar. A voz do povo é a voz de Deus. Se a maioria decidiu que Jerônimo tem que ser o governador do estado, ele está sendo o governador do estado e nós temos que torcer que ele faça um bom trabalho, que ele repita o que Rui Costa fez, que ele faça o que Rui fez, porque quem ganha com isso é o povo do nosso estado. Jamais vou usar os microfones e torcer que ele faça um péssimo trabalho, porque se isso acontecer, quem vai ser prejudicado é o povo do nosso estado da Bahia. Então a gente tem que torcer que o cara que ganha as eleições, ele trabalhe para a população. E daqui a 4 anos tem uma nova disputa e aí o povo vai poder avaliar se o Jerônimo fez um bom trabalho, ele ganha a eleição. Se ele não fez um bom trabalho, outro gestor aí, outro candidato vai entrar, ganha as eleições e faz aí o seu papel. E a questão da relação hoje? Depois passou as eleições, como o seu prefeito citou agora, desce todo mundo do palco, do palanque político, e agora vamos pensar em gerir o estado da Bahia, com prefeitos que foram a favor, com prefeitos que foram contra, mas todos estamos em um barco só, no mesmo estado, o estado da Bahia. Como tem sido, nesse iniciozinho de gestão, Jerônimo Rodrigues, a relação Adustina, governo do estado? Pois é, Anderson, é muito cedo para que eu possa te responder com relação a essa pergunta que você me fez. Depois das eleições, eu não sentei ainda com o governo, não tivemos essa oportunidade de sentar, e assim, quero dizer que o que for de importante para o município de Adustina, independente de decisão partidária, eu estarei pronto para sentar com qualquer político. Para defender o meu município, para defender o meu povo, eu sento com qualquer político. Eu entendo que o processo eleitoral, ele aconteceu naquele período. O palanque já foi desmontado, agora é hora de trabalhar para o nosso povo adustinense e para o nosso povo baiano. Não tive ainda o contato com o Jerônimo, não tive. Caso necessite, nesses 2 anos, de sentar com ele, a gente vai sentar. Se não tiver necessidade, isso não vai acontecer. Mas, assim, não posso também falar do Jerônimo, as obras que estão em andamento lá no município, que foram lutas da nossa gestão, porque, entenda, esqueçam essa história que governo vem calçar rua em Antas,
que vem calçar a rua em Adustina. Se o prefeito não sair da cadeira dele, do gabinete, e ir a Salvador por diversas vezes cobrar na governadoria, não chega uma pedra nos municípios. Então, essas obras de Estado é uma parceria forte da prefeitura local, que prepara os projetos, que vê a demanda, que corre atrás, e, claro, do governo que libera o recurso, que também é a função dele liberar, porque ele foi votado no município. Aquela história que o governo está fazendo uma obra em Antas, não. A obra de Antas é a parceria de governo com prefeitura e governo. É o caso de Adustina. Então, assim, eu não posso reclamar, as obras estão em andamento, os recursos estão sendo liberados, e quem ganha com isso é o povo do município de Adustina, que na primeira eleição nós vencemos lá dentro, o candidato Assemineto venceu com 224 votos de frente. Na segunda eleição, eu abri mão da campanha, porque a distância era muito grande, e o governo atual venceu com 900 votos de frente. Então, eu entendo que o compromisso que tanto Paulo Sérgio quanto Jerônimo, nós temos com a população de Adustina, com o povo que votou. Acho que a política passou, agora é hora de trabalhar. E eu sou aquele político aberto, estou aberto para o diálogo, o que se tratar de administração, quero aqui dizer, o que se tratar de administração, caso o Estado queira sentar comigo, estou à inteira disposição, porque o meu objetivo é defender o povo de Adustina. Bom, ainda falando no assunto política, agora política municipal. A sua relação política com a vice-prefeita Loirinha após as eleições gerais de 2022. Aconteceu algo parecido no município vizinho, aqui no município de Pedro Alexandre, onde o prefeito Yuri Andrade apoiou no primeiro turno a Assemineto, e o vice-prefeito Lázaro de Abraão apoiou o candidato Jerônimo. E logo após esse apoio, houve o rompimento de um do grupo político, ou seja, se tornou opositor ao outro. Qual é a relação política hoje de Paulo Sérgio com a vice-prefeita Loirinha? A vice-prefeita Loirinha hoje eu tenho praticamente como uma irmã minha. Eu até respeito a decisão dela na última política do município. Loirinha que compõe chapa comigo desde 2016, quando eu convidei ela para ser a minha vice-prefeita, ela aceitou. Nós vencemos as eleições em 2016, 2020. Eu repeti novamente, Loirinha se torna pela segunda vez vice-prefeita da nossa chapa, e com essa decisão minha de ir para a Assemineto, ela preferiu ficar no PT, e até respeito, ela sempre foi PT. Eu nunca me filiei no PT, eu apoiei o PT várias vezes, mas nunca fui filiado ao partido do PT. Só que ela ela nasceu dentro do PT, e eu tive que respeitar a decisão dela. Lá em Adustina eu fiquei com a Assemineto, ela ficou com o Jerônimo, e ali eu entendo que era uma disputa estadual. Era uma disputa estadual, que inclusive já passou, e assim que passou as eleições, eu sentei e conversei com ela, e ela pôde entender que a disputa estadual ficou para trás, e agora era hora de desmanchar o palanque e trabalhar para o povo, visando 2024, que será um novo processo, dessa vez um processo municipal. E a Loirinha, ela permanece como secretária de Agricultura, é nossa parceira, geralmente sempre a minha gestão dá atenção a ela. Nós temos essa parceria forte e vamos trabalhar para que até 2024 a gente continue unidos, visando um futuro melhor para 2025. E assim, a Loirinha permanece com a gente. Vamos, não só a Loirinha, mas os nossos 11 vereadores, todo o nosso agrupamento político, vamos dialogando, e lá na frente a gente vai ter uma conclusão de quem realmente será a chapa que vai disputar as eleições de 2024, que conta com o apoio do prefeito Paulo Sérgio. Olha só, tem uma moradora do sítio da Conceição que ligou no instante, mas não quis se identificar, somente para parabenizar o trabalho de Paulo Sérgio, tanto no povoado dela, que ela falou que o povoado estava necessitando de alguém que tivesse um olhar para a zona rural, do município de Adustina, e ela agradece o olhar do prefeito Paulo Sérgio, ligou para agradecer, para dar os parabéns pela gestão Paulo Sérgio no município e no povoado do sítio da Conceição. Aproveitar e mandar um abraço ao pessoal do sítio da Conceição. Recentemente nós tivemos lá a festa de dezembro, né, o Natal do sítio, no último dia 28 de dezembro, foi um sucesso. A Rio de Ouro fez uma grande festa, e sítio da Conceição, nós fizemos uma melhoria lá com asfaltamento
nas ruas do sítio. Nós também calçamos alguns trechos lá no sítio da Conceição, fizemos o esgotamento sanitário daquele povoado e agora está previsto, aí nesse ano, iniciarmos as obras de revitalização dos canteiros do sítio da Conceição, dando uma cara nova ao povoado. E quero aproveitar para abraçar a todos do sítio da Conceição e dizer que tenho muita gratidão pelo povo daquela região que sempre reconheceu o trabalho do prefeito Paulo Sérgio. Bom, Paulo Sérgio, falando de eleições, 2024 a gente sabe que é logo ali. Tem alguma postura, tem alguma ideia, algum nome em mente, ou isso ainda vai ser discutido com o grupo político, vai ser sentado e visto a melhor possibilidade para um novo nome para concorrer às eleições de 2024 no município de Adustina? Ô Anderson, eu vejo uma decisão muito cedo para a gente poder definir quem será o meu sucessor ou sucessora em 2024. Quero aqui só antecipar que nós temos um grupo forte, nós temos uma base forte, inclusive hoje, dos 11 vereadores da Câmara Municipal, os 11 estão na nossa base. Após as eleições de governo, os dois únicos opositores ao prefeito Paulo Sérgio, que era o vereador Cristóvão e a vereadora Selma, eles vieram para o nosso agrupamento político, foram bem recebidos. Cristóvão tem um trabalho extraordinário lá na região dele, principalmente na área social. A vereadora Selma também, que faz um trabalho muito bom na área de saúde há um bom tempo no município de Adustina, vereadores de mais de 2 mandatos, e migraram para o nosso agrupamento político. Nós temos um grupo forte, um grupo fortíssimo. Alguns nomes estão sendo cogitados no nosso agrupamento político, em torno aí de umas 6, 7 pessoas, 7 nomes, vereadores, a própria vice-prefeita Lourinha, secretários, e assim, vamos ouvir o povo. Eu gosto de fazer política ouvindo a população. Esses nomes serão costurados, serão divulgados, cada um está fazendo o seu trabalho, e lá para o final do ano, lá para novembro, dezembro de 2023, eu sentarei com os meus deputados, com as minhas bases políticas no município, sentarei com esses vereadores, com secretários, e vamos definir uma chapa vitoriosa, não tenho dúvida. Vamos definir uma chapa forte, uma chapa vitoriosa, e eu costumo dizer que a política está no meu sangue. Eu, além de apoiar, eu vou para o campo conversar com o povo, dizer ao povo que estarei à disposição. Esses 8 anos serviu de experiência, eu já sei os caminhos, eu sei onde buscar os recursos, eu sei onde tirar do papel e colocar em prática, e vou estar abraçado com essa chapa para eleger, para que o trabalho ele não pare em Adustina. O que está dando certo tem que continuar dando certo, e a nossa gestão faz um bom trabalho durante esse período. Eu não tenho dúvida que nosso agrupamento político vai se tornar vitorioso mais uma vez, porque nós temos um grupo forte e vamos formar uma chapa popular, uma chapa que o povo vai escolher e que vai ser contada com o meu apoio, com o apoio do prefeito Paulo Sérgio. Bom, Paulo Sérgio, se tiver mais algo a acrescentar, algum recado a ser dado à sua população, aos ouvintes da cidade de Adustina, aos seus queridos munícipes, ao pessoal da zona rural, aos municípios vizinhos, o microfone está aberto para um momento livre. Não, Anderson, é só agradecer, mandar um abraço aqui para Lalinha e seu Pedro de Angelino, Dona Totônia e o pessoal de Bananeiras, no município de Fátima. Fica ali próximo, Bananeiras fica ali próximo do Caruaru, próximo à Adustina também. Eles estão acompanhando o nosso bate-papo aqui pela Tropical FM de Antas. Quero mandar um abraço aqui ao colega prefeito Sidônio, mandar um abraço a toda a equipe que compõe a Prefeitura Municipal aqui de Antas, agradecer o espaço no seu programa. Eu lembro que quando eu era vereador, eu sempre transportava pacientes de Adustina a Antas, aqui para o São Marcelo, e chegava aqui geralmente por volta das 5h30, 6 horas da manhã, e já sintonizava aqui na rádio Tropical FM para ouvir os programas locais. Eu gosto muito de rádio, eu atuei no rádio 16 anos, entendo que a comunicação é muito importante, ela leva
a nossa mensagem, a mensagem do locutor para diversas residências ao mesmo tempo. E quando a imprensa é independente, é muito importante você fazer esse trabalho independente, dando espaço para que os políticos, as religiões, vários setores da sociedade possam participar e dialogar com a população. Então, parabéns, Tropical FM de Antas, sucesso para vocês e estarei sempre à disposição. Quando quiserem manter contato conosco, comigo, com a minha equipe, para a gente poder bater um papo, falar de política local, falar de política estadual, falar de política nacional, falar de administração, o que tiver o meu conhecimento, estarei sempre à disposição. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Paulo Sérgio, obrigado a toda a sua equipe e à disposição por ter aceitado o convite para participar dessa entrevista que foi transmitida aqui pela Tropical FM, pelo Topcast aí no YouTube. Muito obrigado, Paulo Sérgio, e aguardamos a sua próxima visita aqui. Muito obrigado, forte abraço.